Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, hoje eu vou falar sobre uma palavrinha chamada desânimo. Eu quero dizer que por mais que a gente saiba que Deus está conosco, muitas vezes somos tomados pelo desânimo. Isso pode acontecer quando nos decepcionamos com as pessoas, quando nossas orações não são respondidas, ou simplesmente quando as coisas não saem do jeito que nós planejamos. Eu entendo que a nossa natureza humana nos leva ao desânimo, por diversos fatores. Mas esse sentimento, irmãos, não deve habitar em nós, pois prejudica muito a nossa vida espiritual. Eu quero dizer, irmãos, que Deus nunca usa um cristão desanimado. E isso é muito sério, pois Deus tem uma missão muito importante para nós. A palavra do Senhor em Mateus 5, 13 e 14 nos fala que vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Eu quero dizer, irmãos, que a Bíblia, a palavra do Senhor, conta que o rei Davi cometeu o pecado de adultério e isso o abalou profundamente, trazendo muito desânimo, além do sentimento de culpa por ter pecado. Durante muito tempo, Davi não tinha mais forças para seguir em frente e continuar a sua caminhada. Por isso ele clamou ao Senhor, ele buscou o Senhor. Eu quero dizer que o salmista nos fala no Salmo 51, do 10 ao 13, que cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença e nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltam para ti. Salmo 51, 10, 13. Olha que maravilha. Davi, irmãos, entendeu que não poderia continuar vivendo daquele jeito e que se continuasse desanimado, ele não conseguiria ser uma bênção na vida das pessoas. Aleluias! Afinal, como ele poderia falar de um Deus que perdoa as falhas das pessoas, se ele mesmo não recebesse o perdão e se perdoasse? Como perdoar a si mesmo? Você tem se perdoado a si mesmo? Pergunte para você em seu íntimo do teu coração. Como ele poderia dizer aos outros que Deus cura, que Deus liberta, que Deus dá alegria, se ele mesmo não estava vivendo isso? Por isso ele clamou a Deus pedindo alegria para vencer aquele desânimo e continuar a sua caminhada. Há um outro homem na palavra do Senhor, na Bíblia, que também foi tomado pelo desânimo e quase abandonou os planos de Deus. Gideão, está lá em Juízes 6, do 1 ao 16. Na época de Gideão, Israel estava em guerra e sofria muitas perseguições e humilhações de seus inimigos. Assim como você não pode estar vivendo agora. E ele não teve coragem de enfrentar os problemas. Em Juízes 6:11 nos fala que então o anjo do Senhor veio e assentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiezita. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos medianitas. Eu quero dizer, irmãos, que diante de todo aquele sofrimento, Gideão já estava cansado de lutar. Assim como acontece conosco quando enfrentamos muitas lutas. O inimigo parece ser tão grande que nós preferimos nos esconder do que enfrentá-lo. Mas há uma saída. Veja através da experiência de Gideão como você pode vencer o desânimo. Primeiro, irmãos, mude a sua atitude. Deus queria usar Gideão para derrotar os inimigos do seu povo. Mas para isso, irmãos, ele precisava mudar a sua atitude diante daquela situação. Ele não poderia continuar naquele desânimo. E por isso o Senhor disse a ele. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Juízes 6, 12. Irmãos, quando o anjo o chamou de poderoso guerreiro, ele estava mostrando a Gideão que ele não era fraco ou incapacitado. Deus estava com ele e com isso ele deveria se levantar, usar a sua fé e não se apoiar nos seus sentimentos. Você pode precisar fazer o mesmo. Mesmo que você se sinta desanimado e com medo de enfrentar a vida,
você deve ignorar o que você sente e tomar uma atitude de fé. Segundo, simplesmente obedeça. Em seguida, Gideão quis saber o porquê de todo aquele sofrimento. Juízes 6:13. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian? Mas Deus não respondeu apenas, lhe deu uma ordem. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando. Não sou eu quem está enviando? Juízes 6:14. Nós temos o péssimo hábito, irmãos, de querer saber o motivo de tudo o que acontece. Mas às vezes Deus espera que a gente simplesmente obedeça. Eu quero dizer, irmãos, que a obediência, ela provém de milagres. Ela provém de mudança. Ou seja, devemos sempre obedecer a Deus, mesmo que não entendemos nada do que vai acontecer conosco. Terceiro, irmãos, mude a imagem que você tem de si mesmo. O desânimo de Gideão era tão grande que mesmo depois de Deus ter falado que estaria a seu lado, ele achou outra desculpa para tentar fugir do que o Senhor havia planejado. Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Juízes 6:15. Ele se sentia pequeno demais, vindo de uma família muito simples, e por isso ele achava que não poderia fazer nada de tão especial na vida. Quantos de nós também não nos sentimos assim? Por isso quero te dizer que se você não se enxergar com os olhos da fé, você nunca fará nada. Você precisa entender que Deus quer que você dependa dele e reconheça as suas fraquezas, mas não a ponto de fugir das batalhas. Ele quer que você as enfrente. Quarto, irmãos, lembre-se, Deus está com você. A coisa mais importante que você deve saber na sua caminhada cristã é que Deus te ama e que Ele nunca vai te abandonar nas horas difíceis. Deus nunca irá te pedir algo que você não consiga realizar. Basta você ler a Bíblia e você verá muitos exemplos de como o Senhor fez o impossível na vida de pessoas tão comuns, que se sentiam incapazes de realizar a obra de Deus. Veja o que ele disse a Gideão. Juízes 6:16. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. Percebeu, irmãos, a firmeza das palavras de Deus e o quanto essa promessa parecia impossível de ser realizada? Ele disse que Gideão derrotaria com tanta facilidade que os midianitas seriam derrotados como se fosse apenas um homem. E se você continuar a acompanhar a história de Gideão, você perceberá que ele realmente conseguiu derrotar todos os inimigos de Israel. Ou seja, Deus fez de um homem desanimado um dos maiores guerreiros que já existiu. Da mesma forma, Deus irá cumprir os propósitos dele na sua vida. Basta você querer. Aleluias!